Continuar falando sobre isso, a importância, quais os principais exames, o que você pode fazer para ter uma gravidez tranquila e para o seu bebê também. O doutor Imatea Santos Júnior está aqui com a gente, você pode ligar e participar se tiver dúvidas, 31 17 50 é o nosso telefone. Doutor, quais são os principais exames? A gente falava aí de 6 consultas, no mínimo, mas o importante é que a mulher seja avaliada pelo médico mesmo antes de engravidar, não é verdade? Isso. Bem, inicialmente, Nádia, eu queria agradecer, bom dia aos seus telespectadores, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar esclarecendo sobre o pré-natal, que é extremamente importante. Como foi falado na reportagem, o Ministério da Saúde preconiza que no mínimo 6 consultas sejam feitas com essa paciente. Evidentemente, a gente tem que observar o seguinte, que nós temos que individualizar os indivíduos. Então, há pacientes que têm alguns fatores de risco para desenvolver 2 doenças que a gente considera extremamente importantes no rastreio, no pré-natal, que seria a hipertensão e a diabetes gestacional. Então, essa é uma grande oportunidade de você fazer esse diagnóstico precoce. Então, assim que a mãe saiba que está grávida, o ideal é que ela faça até antes uns exames pré-concepcional para que a gente, durante o seu pré-natal, a gente tenha esse bom acompanhamento. Bom, e que exames são indispensáveis? Além da consulta no consultório, a avaliação do médico para saber como é que está sendo desenvolvida a gravidez, que outros exames não podem deixar de ser realizados durante o pré-natal? Bom, um pré-natal, um bom acompanhamento pré-natal é necessário um hemograma completo, um sumário de urina, um parasitológico de fezes, alguns rastreios para algumas doenças, como por exemplo a hepatite, então solicitar um HbS-Ag, a glicemia de jejum, para você fazer o diagnóstico das pacientes que possam desenvolver a diabetes gestacional e algumas outras sorologias, como por exemplo o VDRL, que seria para sífilis, e o HIV. E a rubéola também, né? Isso, eu lembro bem que nas minhas duas gestações de fazer exame de rubéola. Isso. Bom, e além disso, a ultrassom para acompanhar o desenvolvimento do bebê, saber como é que está o crescimento, isso tudo também não tem já dúvida. É de praxe. Um ultrassom a cada trimestre da gestação, ou seja, no mínimo 3 ultrassons são necessários para um bom acompanhamento. O senhor falou de 2 doenças, a hipertensão e a diabetes, doutor. Que tipo de complicações elas podem trazer para a mãe e para o bebê durante a gravidez? Bom, essas 2 doenças que você acabou de citar, elas podem trazer um prejuízo para o binômio materno-fetal, ou seja, tanto para a gestante como para esse feto. Então, no caso do diabetes, o que é que vai acontecer? A mãe diabética pode ter o seu feto com algumas malformações, né? Então a gente tem que controlar essa diabetes dela, porque a gente tem que saber dividir aquela paciente que já era diabética e aquela paciente que desenvolveu a diabetes durante a gestação, que é o que nós chamamos de diabetes gestacional. Além disso, diabetes pode causar essas malformações no feto, como eu acabei de falar, mas também pode trazer o feto que a gente chama de macrossômico, ou seja, esse feto com excesso de peso, em que vai haver complicações na condução desse parto, pelo tamanho excessivo desse feto, que a gente chama de distócia, né? E também, nessas primeiras horas que ele evolui após o seu nascimento, ele pode desenvolver quadros graves de hipoglicemia. Bom, então, no que diz respeito à diabetes, seria isso. Na hipertensão, é uma das principais causas de mortalidade materna e também perinatal. Então, essa paciente, assim que a gente diagnostica que ela teve um aumento da pressão durante a gestação, há necessidade de a gente controlar essa hipertensão com medicações antihipertensivas para que a gente proteja não só a mãe, mas também o feto, porque a hipertensão pode causar danos também para o feto, por diminuição de uma boa irrigação útero-placentária. Bom, a gente, inclusive, eu queria abrir um parêntese, doutor, para elogiar o parto normal. A gente viu na reportagem da Indira, ela, na verdade, acompanhou o bebê nascendo, uma jovem ainda, né, de 17 anos, e como é bom o parto normal, minutos depois ela já estava super tranquila com o bebê, e aí com certeza também a importância do pré-natal, porque ela participou das consultas, fez o acompanhamento do médico e aí acabou tudo bem para a mãe e bebê, né? Não tenha dúvida. O parto normal, os nossos índices de cesariana no Brasil, ou seja, o Ministério da Saúde preconiza que os índices de cesariana sejam até 15%. No setor privado, isso chega a mais de 90%. E no setor público, por volta de 40%. Então, nós temos aqui no Brasil, e o Piauí não foge à regra, um dos maiores índices de cesariana. E o parto normal, como o próprio nome diz, tem só os seus benefícios para a mãe. Evidentemente, a cesariana está aí para ser
aplicada quando necessário. Bom, e o doutor me dizer aqui, agora há pouco antes da gente começar a entrevista, que são 30 nascimentos, em média, por dia na maternidade Dona Evangelina Rosa, aqui em Teresina. Uma demanda bem grande, né? Muito grande, né? Então é a nossa maternidade mãe, para lá é onde são drenados todos os casos, né? Mais complicados. Então lá nós temos, em média, por volta de 30 nascimentos, chegando até mais. Bom, e aqui um caso que a gente registra, a Francisca ligou, ela disse que na maternidade às vezes demora muito tempo, doutor, para atender. O caso dela, o bebê fez mecônio, que é a primeira evacuação, dentro ainda da barriga, teve parada cardíaca, depois de tudo isso teve que fazer uma cirurgia de emergência, o bebê acabou falecendo no dia 1º de maio. Essa questão da demora do atendimento, quer dizer, passa do tempo de nascer, os médicos observam isso, é claro que as equipes estão atentas a isso também, né, doutor? Não tenho dúvida, a gente procura fazer o nosso trabalho. A questão da fila é um problema de saúde pública, né, e que tem que ser visto pelos nossos governantes com bastante carinho. Nós estamos aí no ano de eleição, eu acho que é uma oportunidade da gente mudar esse quadro. A gente não pode perder vidas assim. Não tenho dúvida. Doutor Imaté, muito obrigada pelas informações, tá bom? Pela entrevista, por ter vindo aqui tirar as nossas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade de